Fala, meu amigo investidor cripto, tudo bem com você? Não sei como é que você começou o dia, mas eu comecei com o despertador do alarme do Bitcoin subindo. Mas, antes de continuar mostrando o gráfico de preços do Bitcoin, eu quero que você dê uma olhada nesse gráfico aqui. Veja esse salto representado aqui nessa linha azul. O que isso significa? Significa injeção de liquidez na economia. Olhando aqui no gráfico, a gente observa que foram injetados 300 bilhões de dólares na economia americana em ajuda, em empréstimos para os bancos em situação complicada. E veja que essa injeção de liquidez agora foi ainda maior do que na crise do corona e também maior do que na crise de 2008. Bom, a gente está falando há mais de um ano de crise de liquidez, então essa injeção de liquidez você já deve imaginar que no curto prazo gera um efeito extremamente positivo nos mercados. Mas eu diria que nem tanto pela injeção de liquidez em si. Por quê? Porque esse dinheiro não está sendo colocado na economia para girar, ele está sendo colocado para cobrir o rombo dos bancos. Então, o que eu entendo que o mercado está precificando é o estancamento desse efeito contágio dos bancos. E de todas as criptos, ou melhor, de todos os ativos do mundo, aquele que melhor está capturando o valor desse momento do mercado é o Bitcoin. E se você assistiu as duas últimas lives que eu fiz aqui no canal, você entende as razões por trás disso. Agora você está vendo aqui nessas bolinhas que aqui a gente tem uma resistência que o Bitcoin testou no dia 16 de fevereiro, 19 de fevereiro, 21 de fevereiro. Agora, recentemente, no dia 14 de março, ele chegou a romper no intraday, mas acabou perdendo, formando esse pavio. Nos 2 dias seguintes, ou seja, dia 15 e 16 de março, ele testou essa resistência e não conseguiu romper. E agora a gente está rompendo ela com força. É claro que essa vela aqui ela vai encerrar às 9 da noite do horário aqui de Brasília. Então, em tese, a gente ainda teria a possibilidade de ter mais uma sombra formada. Não é o que está aparecendo, não. O movimento mais provável que eu vejo a partir de agora, a gente ainda tem alguns indicadores importantes a serem divulgados hoje, como por exemplo o PPI, que é o índice de preços ao produtor nos Estados Unidos. Assim como aqui a gente teve uma subida, uma consolidação formando uma base de preços para uma nova subida, essa subida aqui ela pode ter uma correção, mas essa resistência aqui, que está marcada por essa linha tracejada nos 25.300, eu acredito que agora a gente já pode considerar ela um novo suporte para o Bitcoin. Então, eu acredito que a gente vai ter a formação de uma nova base de preços acima desse suporte para pegar o impulso e então romper essas novas resistências, sendo que a primeira delas está no 27.800 e aqui a gente tem uma mais forte nessa região entre os 28.500 e os 29.400. Veja, o Bitcoin está subindo, formando base de preços, acumulando para ganhar força para subir de volta. Tem correção? Tem. Óbvio que tem. A gente teve uma série de bancos importantes quebrando, mas veja que mesmo nessas quedas ele tem se segurado nas bases de preço formada anteriormente. E agora a gente tem aqui e um pouco mais adiante aqui, novas bases de preço se formando. Isso significa que o Bitcoin ele tende a continuar subindo em escadinha. Quem acompanha os vídeos aqui sabe que eu acredito que o fundo já ficou para trás. Mas obviamente no mercado nem tudo são flores. A gente ainda pode experimentar algumas correções fortes pela frente. Por enquanto o mercado está precificando essa injeção de liquidez. Então, a gente deve continuar um bom tempo ainda numa tendência de alta. Mas veja que a última grande injeção de liquidez ela foi justamente em 2020 para fazer face à pandemia. Aqui a gente vê a queda do mercado em decorrência da pandemia, mas logo em seguida a gente vê a maior alta que o Bitcoin já teve nos últimos tempos. Saindo aqui desse fundo de 3.700 e alcançando a alta histórica nos 69 mil dólares. E igualmente a gente está de novo num novo momento de injeção de liquidez,
mas é bom ficar claro que logo em seguida o mercado vai voltar a precificar a necessidade de aumento de juros para combater essa liquidez que também tem efeitos na inflação. Então, meu amigo, mercado é montanha-russa. O Bitcoin está num bom momento agora, acabou de romper uma resistência bastante importante que ele vinha tentando romper e não conseguia. Isso deve levar à formação de uma nova base de preços num patamar acima, deve transformar essa então resistência num suporte e aí a gente deve buscar patamares de preço mais altos. Mas nesse processo a gente pode e deve experimentar também correções bastante fortes. E se você quiser estar preparado para, quando o mercado ensaiar um momento de alta, você potencializar os seus ganhos com a subida, para você proteger o seu capital quando o mercado estiver caindo e também aprender a ganhar com o mercado lateral e mais ainda aprender técnicas para ganhar não com a subida e a correção de um ativo, mas para ganhar exatamente com a volatilidade nos dias 20 e 22 de março, segunda e quarta-feira da próxima semana, eu vou fazer um evento online e gratuito mostrando em detalhes. Vai ser um evento super especial. E para você garantir acesso a esse evento e estar preparado para cada cenário do mercado que se desenrolar, não devolvendo todo o lucro que você consegue numa subida muito grande do mercado, bom, eu vou deixar um link aqui na descrição e clicando nele você consegue garantir o seu acesso no evento. Vai ser, sem sombra de dúvidas, o conteúdo mais relevante que eu já criei até hoje. Então, eu, se fosse você, não perderia. Clica no link na descrição para que você receba o seu acesso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.